Polícia Militar do Espírito Santo, galera, animadíssima aqui com vocês para mais uma aula de redação. A Polícia Militar vai ter o texto dissertativo argumentativo e nós vamos aqui nessa aula Operação Polícia Militar do Espírito Santo trabalhar um pouco dessa redação, perfil IDECAM. Então nosso propósito aqui é falar bastante sobre essa banca, sobre como ela pode cobrar essa redação e como que você vai se preparar para estar aí 100% dedicado, né, e entregue totalmente a essa produção no dia da sua prova. Eu estou muito feliz, muito animada, como sempre, muito grata por você estar aqui, muito grata por poder fazer parte aí da família Vale Concursos, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui, tá? Eu tenho um edital publicado, Polícia Militar do Espírito Santo, cargo de soldado, vagas aí, 1000 vagas, né? São mais de 1000 vagas. A remuneração, a gente tem mais de 5.000 reais de remuneração, mais o auxílio alimentação, escolaridade e ensino médio. A data da prova, 16 de agosto, tá chegando, tá? Tem TAF, tem a redação comigo aqui, prova de títulos não, e a idade 18 a 28 anos, tá? Então vamos lá. Concurso PMES 2026. A banca IDECAM, né? Já falei do número de vagas com vocês. A gente vai ter aí o texto dissertativo argumentativo, tá? Então o texto, né, o gênero textual, né, que está lá para vocês no edital é o dissertativo argumentativo. Considerando o perfil dos últimos temas de redação propostos, né, pela banca IDECAM, tem-se que o tema será constante do conteúdo programático de conhecimentos gerais ou específicos. Então, assim, você estudar os conteúdos específicos que estão no edital, já pensando em possíveis temas de redação, é extremamente importante para que você consiga aplicar esse conhecimento à sua redação, tá? Nós vamos conversar muito aqui sobre esse perfil de tema que a banca IDECAM vai propor a vocês. Tem uma aula aqui no canal do Vale que eu fiz tudo sobre a banca IDECAM, que eu tenho certeza que você vai gostar muito da aula. Nessa aula, ela é específica para a Polícia Militar do Espírito Santo, eu faço a análise de uma redação nota máxima PMES. Então eu recomendo que você assista. Tudo sobre a banca IDECAM PMES, tá? Extensão até 30 linhas, o valor 40 pontos, o mínimo aí, para que você tenha a sua redação corrigida de 50% da nota. O que está no seu edital, tá? O que está escrito no seu edital lá, tá bom? A prova discursiva destinar-se-á a avaliar o domínio do conteúdo dos temas abordados, ok? A experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo. Então, tá vendo? Quando a banca propõe isso daqui, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo. Então, aqui a banca está dizendo para você, o tema será pertinente ao cargo, tá? Tema pertinente ao cargo. Então, espere um tema pertinente ao cargo, ok? Pertinente ao cargo. Na área da segurança pública, tá? A resposta deverá conter a extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas para o texto, sendo atribuído nota 0 ao texto que não respeitar o limite mínimo de linhas, tá bom? Então, tem banca, isso você tem que tomar muito cuidado, né? Tem bancas que quando você faz um número menor de linhas, né? Você escreve menos do que o número mínimo, a banca tira ponto. Por exemplo, ela tira, você é penalizado em 1 ponto, meio ponto, por cada linha menor do que o número mínimo, né? Nesse caso aqui, tá falando que vai ser zerado, tá? Então é 0. Então não adianta, 19 linhas 0. 18 linhas 0, né? Então você tem que atender aí a esse número mínimo de linhas que são 20 linhas, tá ok? Bora lá. A estrutura geral da redação. Eu vou conversar com vocês sobre esse perfil de tema de redação da banca IDECAM, tá?
E aí, nós vamos trabalhar em cima do que está aqui, que é essa estrutura básica de redação do texto dissertativo argumentativo. A introdução com um parágrafo, tá? Com a exposição do repertório. A parte do repertório, ela é interessante porque ela é um momento muito bacana para você colocar em prática ali o conhecimento específico do concurso, né, previsto no edital. Então, quando você coloca o repertório, que pode ser uma lei, né, algum estatuto, alguma legislação, você mostra para o corretor que você tem conhecimento, né? Você mostra aqui para o corretor que você tem conhecimento da área para a qual você presta o concurso. Então, esse momento aqui é um momento muito especial, tá? O tema tese, né, que é o tema seguido de opinião, e os 2 argumentos aqui. Lembrando que eu posso trabalhar 2 argumentos ou 3 argumentos. Vai depender do perfil temático. Nessa aula eu vou trabalhar com vocês um perfil temático da banca IDECAM, em que nós vamos trabalhar 2 argumentos. Só que eu vou trabalhar com vocês em um outro momento aqui, o de dica de estudo, que é um perfil temático que já pode trazer 3 argumentos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês nesse outro momento. Aqui nós vamos focar esse perfil temático. Desenvolvimento 2 parágrafos, a exposição do argumento, o repertório mais a reflexão e a conclusão, um parágrafo apenas. Aí você tem a retomada da tese, a solução, né, ou uma reflexão crítica. Vai depender muito aí do tema, né, do tema que for trazido para você, uma reflexão crítica e um fechamento também, tá bom? Aí o pessoal sempre me pergunta muito o número de linhas, né? Ô Thalita, quantas linhas? Nós temos aí de 20 a 30 linhas, né? O parágrafo de introdução e o de conclusão, ele pode ter de 5 a 7 linhas, tá ok? Parágrafo de conclusão também, 5 a 7 linhas, tá? O parágrafo de desenvolvimento, ele é maior, ele é um parágrafo mais reflexivo, né? Geralmente eu coloco 8 a 10 linhas cada, tá? E aí vai depender muito do tamanho da sua introdução e da sua conclusão, para que você consiga, de fato, fazer o seu parágrafo de desenvolvimento com 10 linhas, por exemplo, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio no número de linhas aí, tá? Eu trouxe para vocês um tema que a banca IDECAM, ela propôs na prefeitura de Carangola, tá? O tema é violência urbana, o enfrentamento de um problema social. E aí eu vou trabalhar com vocês esse tema. Eu fiz uma redação nota máxima, eu vou trabalhar com vocês esse tema, a estrutura da redação, a partir dessa produção textual que eu proponho aqui. E aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que colocar, né? Como escrever, para vocês verem aí essa estrutura Polícia Militar do Espírito Santo, tá bom? Então, bora lá. Redação perfil nota máxima. E o tema foi, né, IDECAM, violência urbana, o enfrentamento de um problema social, tá? E aí, gente, ó, já aproveita, né, muita coisa que a gente tá vendo até aqui. Já aproveita, dá seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Eu fico muito feliz e satisfeita por estar aqui com vocês. Meu nome é Thalita Xavier. Para quem não me conhece ainda, eu sou professora de redação aqui do Vale Concursos, sempre trazendo muito conteúdo, com muito carinho, com muito respeito a esse processo de aprovação, tá bom? E aí, fica aqui a nossa redação nota máxima, tá? Aí eu trouxe a redação, eu coloquei ela nesse perfil de 4 parágrafos para vocês perceberem a estrutura que eu estou considerando aqui. Mas aí eu subdividi o texto em 2 parágrafos 2, para que eu consiga ali tirar os elementos, né, conversar um pouquinho com vocês sobre essa produção textual, tá ok? Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês, aqui eu coloquei o parágrafo de introdução, tá? Então esse é o parágrafo de introdução. Aqui eu coloquei o desenvolvimento 1, D1. Aqui eu coloquei o desenvolvimento 2. E aqui eu coloquei a conclusão, tá? Então, eu tenho 4 parágrafos, como eu disse a você, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Agora nós vamos fazer uma análise desses parágrafos de forma mais detalhada, tá ok? Então vamos lá. Redação perfil nota máxima, violência urbana, o enfrentamento de um problema social. Então vamos lá.
Parágrafo de introdução. Conforme Thomas Hobbes, em Leviatã, cabe ao Estado garantir a ordem social e proteger seus cidadãos. Contudo, a violência urbana no Brasil mostra que esse papel não é plenamente cumprido. Nesse contexto, a precariedade das políticas públicas de segurança e as desigualdades socioeconômicas surgem como fatores determinantes para a perpetuação desse problema social. Vamos fazer uma análise desse parágrafo? Quando você volta lá naquele quadrinho, o parágrafo de introdução, na verdade, todos os parágrafos têm 3 partes básicas. Por quê? Todo parágrafo ele tem início, meio e fim. Por isso que ele tem 3 partes básicas. É claro que eu consigo subdividir essas partes, né? Eu tenho, por exemplo, um trabalho que eu faço com mais detalhes em um outro contexto em que eu subdivido, por exemplo, o parágrafo de desenvolvimento em 5 partes. Aqui eu estou falando de um concurso público que tem uma proposta de redação que consegue ser contemplada a partir das 3 partes que eu trabalho com vocês. Tá ok? Então, considerando esse cenário de prova, né, que é o nosso, as 3 partes nos atendem muito bem. Na introdução, então, eu tenho o repertório, eu tenho tema-tese, tá? Que é o tema seguido de opinião, e eu tenho a exposição dos 2 argumentos. Tá ok? Quando eu menciono aqui, né, a obra Leviatã de Thomas Hobbes, eu estou trazendo aqui um repertório, tá? E eu sempre falo com o pessoal e vou reforçar com vocês. A escolha do repertório, ela deve estar relacionada ao tema textual, tá? Então, eu falo aqui, por exemplo, de violência urbana, né? Violência, que é a violência urbana, que é a expressão-chave do tema, né? Eu sempre brinco com os meninos. Thalita, como que eu descubro a expressão-chave do tema? Você acabou de fazer a prova, você saiu da prova, eu pergunto para você assim, qual que foi o tema de redação? Aí você fala assim, um negócio de violência urbana. Geralmente são as expressões que mais concentram a ideia principal do texto. Aqui seria violência urbana. Tá? Quando eu venho com o repertório de Thomas Hobbes, eu estou falando que o Estado deve garantir a ordem social e proteger seus cidadãos, tá? Então eu coloco isso aqui. Aí o que você tem que entender, Thalita? Mas aqui não fala de violência. Eu não falo de violência, mas eu falo da necessidade da segurança. Que em um aspecto mais macro seria a violência, seria a ausência de segurança, tá? Então existe uma relação, por mais que seja indireta, tá? Essa relação está aqui, tá ok? Quando eu uso, gente, filósofo, sociólogo, eu gosto muito de filósofo, sociólogo e leis para os concursos que são da área de segurança pública, é porque esses repertórios, eles são comuns em redações nota máxima, tá? Então a minha escolha, ela não é uma escolha aleatória, tá ok? Então eu coloquei a obra Leviatã. Contudo, a violência urbana no Brasil mostra que esse papel não é plenamente cumprido. Então aquele papel que a obra Leviatã de Thomas Hobbes ela propõe, esse papel ele não é plenamente cumprido. Deixa eu só colocar aqui, filósofo, tá? É interessante quando você traz uma autoridade, você colocar uma caracterização. Por exemplo, eu falo de Thomas Hobbes, eu falo do filósofo, eu falo de Paulo Freire, eu falo de pedagogista, né? Ele também é filósofo, pedagogista. Então é interessante que você caracterize essa autoridade aí, tá bom? Então fechamos. Depois que eu coloquei o meu repertório, eu vou colocar o meu tema tese, tá? Aqui, ó, tema tese. A gente tem que entender que no tema tese, algo que você tem que entender bem aqui, é que na exposição do tema tese, a ideia principal do seu tema, ela tem que aparecer. Contudo, a violência urbana no Brasil mostra que esse papel não é plenamente cumprido. Então, eu trago aqui a ideia principal do tema. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender bem. Na introdução, eu tenho que mostrar para o corretor o que eu estou falando.
Eu tenho que mostrar para o corretor na introdução. Então, o tema, que é esse, né, essa frase temática, ela tem que aparecer para mim na introdução. Geralmente, eu proponho que vocês tragam a frase temática de forma literal ou, assim, mais integralmente o possível, tá? Então, é interessante você trazer. Eu estava fazendo a correção de umas redações, né, de um cursinho que eu tenho para um concurso da prefeitura, e o tema que eu entreguei, né, para os estudantes foi um tema sobre inclusão, educação inclusiva para pessoas cegas, tá? E aí, algumas pessoas escreveram sobre, por exemplo, deficiência física, sobre educação inclusiva para deficientes físicos. O cego, ele é deficiente físico. No entanto, deficiência física é uma forma macro de me referir a ele. Ao longo do texto, eu tenho que falar, né, do indivíduo que é cego, eu tenho que falar da cegueira. Então, o que você tem que entender é que você pode utilizar algumas retomadas para se referir àquela expressão, mas a expressão em si, ela deve ser mencionada ao longo do texto. Eu posso trazer outros elementos relacionados à violência urbana, mas eu não posso esquecer da expressão violência urbana, que é o tema, a ideia-chave que deve ser mencionada e desenvolvida ao longo do texto. Tá? Então aqui eu coloquei muito bem violência urbana. E o interessante é que na introdução esse tema ele apareça pelo menos uma vez. Nos parágrafos de desenvolvimento ele apareça 2 ou até 3 vezes, dependendo do parágrafo de desenvolvimento. Na conclusão, geralmente 2 vezes. Tá? Então o tempo inteiro você tem que estar ali falando sobre o tema com o corretor. Tá? Isso deve ser o foco da sua discussão textual. Tá bom? Do contrário, você será penalizado. E agora nós vamos falar da exposição dos 2 argumentos. O que eu fiz aqui? Eu problematizei o tema, né? Eu estou falando da violência urbana, trouxe a problematização, e aí eu escolho 2 argumentos, 2 causas para esse problema, tá? Nesse contexto, a precariedade das políticas públicas de segurança e as desigualdades socioeconômicas surgem como fatores determinantes para a perpetuação desse problema social. Argumento 1. A precariedade das políticas públicas de segurança. Esse é o argumento 1, tá? Argumento 2. As desigualdades socioeconômicas. Por que 2 argumentos? Porque eu vou trabalhar 2 parágrafos de desenvolvimento. Muda-se o argumento, muda-se o parágrafo. Tá bom? A gente escolhe 2 parágrafos de desenvolvimento porque a gente consegue desenvolver melhor assim os parágrafos. Eu tenho um número maior de linhas que eu consigo, que me permite discorrer um pouco mais sobre o tema. Tá? Então, argumento 1 e argumento 2, a precariedade das políticas públicas e as desigualdades socioeconômicas. Então, nós fechamos aqui, estrutura completa. Eu tenho um repertório que dialoga com o tema, eu tenho uma exposição do tema tese, que é o tema seguido de opinião, e eu tenho os 2 argumentos aqui. Lembrando que argumento 1 eu vou desenvolver no primeiro desenvolvimento e argumento 2 eu vou desenvolver no segundo desenvolvimento. Fechamos? Até aqui, entendido. Agora nós vamos passar para o parágrafo de desenvolvimento. Eu vou fazer com vocês um parágrafo de desenvolvimento para que vocês vejam como que é a estrutura, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a ausência de políticas públicas eficazes contribui para a expansão da criminalidade. O que eu fiz aqui foi repetir o argumento. Olha aqui, ó. Repetir o argumento, tá? Então, o que eu fiz aqui foi a exposição novamente do argumento. Por que eu faço isso no início do parágrafo de desenvolvimento? Porque eu estou trazendo o tópico frasal que vai nortear toda a minha discussão textual. É esse tópico que define qual é o repertório que eu vou utilizar, qual é a reflexão que eu vou fazer. Tá? Então, esse argumento, ele é o direcionamento da discussão textual. Tá bom? Vamos então para repertório.
Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2022 apontam que o país registrou mais de 40 mil homicídios em apenas um ano, o que evidencia a gravidade da questão. Então, o que eu falei no meu parágrafo no meu período? Eu falei a ausência de políticas públicas eficazes. Quando eu trago um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu estou corroborando que realmente as políticas públicas elas não são suficientes. Porque se elas fossem suficientes, eu não teria um número tão grande, né, de homicídios acontecendo no Brasil. Então aqui, ó, repertório, tá? Esse é o repertório. Agora eu vou passar para a reflexão, tá? Vamos lá? Essa realidade demonstra que a carência de investimentos em policiamento comunitário e em infraestrutura urbana fragiliza a proteção coletiva. Dessa forma, a omissão estatal expõe a população e gera um cenário de medo constante. Aqui eu tenho uma reflexão, tá? Então deixa eu marcar com essa caneta aqui. Aqui eu tenho uma reflexão. A reflexão. Ok? O que é a reflexão? Você falou para mim sobre a ausência de políticas públicas eficazes. Você provou para mim que, de fato, as políticas públicas elas não são suficientes, né? Tem um número muito grande aí, um dado que parece pra gente com um número muito grande de homicídios, né? Em apenas um ano. E aí, o que você faz? Você tem que comentar para mim por que de fato essas políticas públicas elas contribuem, né? Você continua me mostrando que de fato o que você falou faz sentido. Aí eu coloquei que essa realidade ela demonstra a carência de investimento, ela é reflexo dessa carência de investimento no policiamento e na infraestrutura. Ou seja, as políticas públicas sobre as quais falei, eu estou te mostrando aqui que não tem. E depois eu faço um fechamento. A omissão estatal expõe a população e gera um cenário de medo constante, tá? Vamos passar aí para o próximo. Aqui eu tenho um segundo desenvolvimento. Você vai pegar o segundo desenvolvimento e vai fazer uma análise assim como eu fiz. Argumento, repertório e reflexão. Vou passar com vocês agora para o parágrafo de conclusão, tá ok? Portanto, é imprescindível que o governo federal, em parceria com os municípios, promova programas de capacitação profissional e acesso à educação de qualidade para jovens em áreas vulneráveis, a fim de reduzir sua inserção na criminalidade. Paralelamente, cabe ao Ministério da Justiça investir em policiamento comunitário, aproximando as forças de segurança da população. Dessa forma, será possível enfrentar a violência urbana e promover uma sociedade mais justa e segura. Então, vamos lá. Aqui eu comecei, então, com uma solução, tá vendo? Portanto, lembra do conectivo, gente? Não esqueça, tá? Você pode perceber que eu coloco o conectivo no início dos parágrafos, no primeiro desenvolvimento nesse contexto, no segundo, além disso, tá? É imprescindível que o governo federal, aqui eu tenho a minha solução 1, em parceria com os municípios, promova programas de capacitação profissional e acesso à educação de qualidade para jovens em áreas vulneráveis, a fim de reduzir sua inserção na criminalidade. Perceba, uma dica que eu dou para os alunos que é excelente na hora de criar as soluções, tá? Aqui eu fiz a solução 1, deixa eu só marcar aqui que eu vou passar para vocês a dica, tá? Aqui eu fiz a solução 1, aqui embaixo eu vou fazer a solução 2 com vocês. Aqui, ó. Daqui até aqui é a solução 2. Não precisa fazer duas soluções, a não ser que a banca peça para você fazer. Por exemplo, ela peça 2 tópicos, você desenvolve um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. E aí ela peça uma solução para cada problema levantado, tá? Isso não acontece, as bancas não fazem isso. Do contrário, apenas uma solução é suficiente. Aí a dica é, uma solução para ela ser completa, ela tem que ter 3 elementos básicos: agente, ação e finalidade, tá?
Você vai ver que a primeira que foi feita pelo candidato, ela é completinha. Ela tem o agente, ela tem a ação e ela tem a finalidade. Então, a primeira que foi feita aqui, ela é completa, tá? Ó, agente, governo federal em parceria com, a parceria também é considerado agente, os municípios, isso aqui é o agente, ok? Aí você vem, promova programas, o verbo, ele indica ação, promover, criar, fiscalizar, tá? Promova programas de capacitação profissional e acesso à educação de qualidade para jovens em áreas vulneráveis. Aqui é a finalidade. Ok? Finalidade. A fim de... Oh, perdão, gente, não. Aqui é a ação. Oh, opa! Aqui é a ação. Opa! Aqui é a ação, tá? O verbo é a ação. Criar, desenvolver, fiscalizar, tá? A fim de é a finalidade. A fim de, com o objetivo de, com o propósito de, é a finalidade. Ok? Então, você tem uma solução com os 3 elementos básicos. Quem vai fazer, o que vai fazer, com qual objetivo, tá bom? Aqui, o candidato, ele faz um segundo, né? Cabe ao Ministério da Justiça investir em policiamento comunitário. Agente e ação. Aproximando as forças é a finalidade, com o propósito de aproximar as forças de segurança da população. É a finalidade. Então, também tenho 2 soluções completas. Preciso, Thalita, trazer 2 soluções completas para minha redação? Já falei com vocês que não tem necessidade. Uma completa já garante aí um parágrafo de conclusão muito bem feito e uma excelente nota na redação. Tá bom? Então, mais uma vez, né? A banca, ela vai propor para você uma temática, um tema que vai dialogar com a sua área de atuação, tema pertinente, nós costumamos dizer, né? Tema pertinente ao cargo, e é interessante que você siga essa estrutura de texto citativo argumentativo. Outra coisa que eu vou propor a vocês aqui é o uso, por exemplo, de lei. Eu não coloquei aqui, mas eu gosto muito. Por exemplo, o tema fala sobre violência urbana. O artigo 6º da Constituição, ele é muito bom para te dar ideias de repertório para você utilizar na redação. Tá? Por exemplo, quando eu falo de violência urbana, eu falo da ausência de qual lei, né? Quando eu falo de violência urbana, eu falo, por exemplo, da ausência da segurança. Eu poderia começar falando, né? Segundo, consoante a Constituição Federal de 1988, a segurança é um direito social garantido a todos os indivíduos. No entanto, com o aumento da violência urbana, nota-se que a prerrogativa legal não reverbera na prática, tá? E depois você volta e grava esse trechinho de introdução, que ele é um modelo, tá? Um modelo de redação muito legal para você trabalhar o artigo 6º. E aí você tem, por exemplo, saúde, alimentação, segurança, educação, trabalho, transporte, tá? E isso com certeza vai te ajudar a enriquecer mais o seu texto e a fazer com que ele seja mais a sua cara de futuro policial militar do Espírito Santo. Bom? Vamos lá então, né? O Vale Concurso, ele tem toda a preparação para você. Eu sou a professora de redação, estarei com você no curso, tá? Com tudo isso que eu estou falando aqui, de forma muito detalhada. Tá? Material muito bacana. E aí nós temos a preparação completa para vocês. E será um prazer tê-los conosco, tá bom? Então bora lá. Fica aí meu agradecimento, né? Atingir aqui o meu objetivo, que era falar um pouquinho sobre esse perfil da banca e Decã e trazer uma redação, um perfil nota máxima. Meu nome é Thalita Xavier, como eu já falei com vocês. Tá aqui, eu tenho correção de redação, eu tenho um modelo pronto de redação, eu tenho um e-book com 45 modelos de redação que é muito bacana, tá? Você pode entrar em contato comigo, esse aqui é meu WhatsApp, você fala diretamente comigo e tem mentoria de redação também, faço também um recurso, caso você precise, tá ok? Os meus contatos estão aí, meu Instagram, meu WhatsApp, e será um prazer conversar com você. Continue conosco, de novo, assista a aula em que eu falo, Polícia Militar do Espírito Santo,
tudo sobre a banca e Decã. Essa aula vai te ajudar muito. Tem muita coisa lá que eu não abordei aqui, mas que eu abordei nessa aula que eu acabei de propor a vocês, tá? Muito sucesso. Deus abençoe a sua preparação e que este ano você seja de fato aprovado. É o que eu te desejo.